Em 1990, algo extraordinário aconteceu. O telescópio espacial Hubble, um projeto ousado que levava a tecnologia humana a novos horizontes, foi lançado ao espaço. E ao contrário do que muitos pensavam, ele não apenas visava trazer imagens do que já víamos da Terra, ele prometia ir além, muito além. Antes do Hubble, nossa visão do universo estava limitada. O espaço parecia distante e imenso, mas ainda assim, de algum modo, perto o suficiente para ser apenas um sonho distante. E então o Hubble, com sua lente potente, foi projetado para capturar imagens nítidas de galáxias e estrelas a bilhões de anos-luz de distância. Ele seria, como muitos disseram, o olho do homem no universo, capaz de revelar o invisível, o que até então parecia impossível de alcançar. Mas o que o Hubble não sabia ainda e o que o mundo não esperava era o poder de sua visão. Era mais que um telescópio. Era uma janela para o passado remoto do universo, um portal para tempos antes de nascermos. Com isso em mente, a missão do Hubble já parecia grandiosa, mas o que ele ia descobrir nos anos seguintes era muito maior do que qualquer um poderia imaginar. E foi quando a NASA apontou suas lentes para uma parte do céu aparentemente vazia que a verdadeira magia aconteceu. Agora, imagine-se lá, em 2004, diante do telescópio, esperando uma resposta. O que o Hubble veria? Quais segredos do cosmos ele traria de volta? Em 2004, uma decisão audaciosa foi tomada. A equipe da NASA, com toda a confiança no poder do Hubble, escolheu uma área minúscula do céu para explorar, uma fração tão pequena que parecia impossível que algo de grandioso pudesse surgir dali. Era o tipo de área que, ao olhar para ela a olho nu, a primeira impressão seria de que não havia absolutamente nada ali. Uma simples mancha escura, sem estrelas, sem forma. Esse era o Cassandra Deep Field, um espaço aparentemente vazio, um pedaço insignificante do universo. Mas a visão do Hubble não era como a nossa. O telescópio, com sua tecnologia incomparável, sabia que o vazio era uma ilusão. Ele foi capaz de capturar o que a simples visão não poderia ver. Uma explosão de galáxias, estrelas e mistérios, todos esperando para serem revelados. Durante 11 dias, o Hubble manteve seu foco nesse único ponto. Uma pequena área do céu, do tamanho de um grão de areia, visto à distância de um braço estendido. E o que ele encontrou foi algo totalmente inesperado. A imagem final revelou centenas de galáxias, algumas delas com bilhões de anos, iluminando o escuro profundo do universo. As galáxias não estavam apenas ali, mas estavam distorcendo o espaço-tempo com sua gravidade. E o que elas contavam não era apenas sobre sua existência, mas sobre o próprio começo do cosmos. Como essas galáxias surgiram, como se formaram, o que podemos aprender sobre elas. Agora pensemos, o que essas descobertas poderiam significar? O que mais poderia estar escondido no que parecia ser um simples ponto no vasto céu? À medida que as imagens começaram a ser processadas, a comunidade científica ficou em silêncio, observando o impossível se desdobrar diante de seus olhos. O Ultra Deep Field, um pedaço insignificante do céu, revelou uma complexidade que desafiava toda a nossa compreensão sobre o universo. Cada ponto brilhante na imagem não era apenas uma estrela, como muitos poderiam imaginar. Era uma galáxia. E algumas dessas galáxias estavam tão distantes que a luz que delas vinha havia começado sua jornada há bilhões de anos. O Hubble estava não só observando o presente, mas olhando para o passado profundo do cosmos. Algo como um fotógrafo do tempo, capturando o que a luz das estrelas tinha deixado para trás. E o mais surpreendente, muitas dessas galáxias eram ainda jovens, em sua infância cósmica, ainda crescendo, ainda se formando. Essas imagens não eram apenas bonitas, elas traziam perguntas inquietantes. Como era possível que essas galáxias estivessem lá, tão longe e ainda tão formativas, enquanto nós, na Terra, nos considerávamos tão pequenos diante de todo esse vasto universo? O que isso nos dizia sobre nossa própria origem, sobre o tempo e ali,
no silêncio da descoberta, uma nova questão surgia. Será que isso significava que o universo, em toda a sua imensidão, ainda era um lugar cheio de mistérios inexplorados? Quais segredos o Hubble ainda poderia revelar? À medida que as imagens do Ultra Deep Field se espalhavam pelo mundo, algo ainda mais impressionante acontecia. As galáxias que o Hubble capturava não estavam dispostas de forma aleatória. Elas se agrupavam, se entrelaçavam e se distorciam, formando lentes gravitacionais, fenômenos raros, onde a luz das galáxias distantes é deformada pela força gravitacional de galáxias mais próximas. O espaço-tempo se curvava diante da imensidão do cosmos, criando um espetáculo visual que parecia desafiar as leis da física. Mas o mais fascinante não era apenas a forma como essas imagens se formavam, mas o que elas revelavam sobre a natureza do universo. Cada uma dessas lentes gravitacionais agia como uma janela para o passado distante, proporcionando uma visão de galáxias ainda mais distantes, ainda mais antigas, além do que se poderia alcançar com a tecnologia existente. Era como olhar através de um túnel de luz, vendo as galáxias antes que as próprias estrelas se formassem. Uma verdadeira máquina do tempo. Agora, imagine-se nessa cena. O que esses feixes de luz de bilhões de anos nos diziam sobre nossa própria existência? O que mais estava à frente, além do que nossos olhos podiam captar? Mais misteriosamente, o que ainda não sabíamos sobre o próprio universo e como ele, com sua vastidão e complexidade, escondia segredos inimagináveis. À medida que as imagens eram analisadas, o mistério se aprofundava. Não se tratava apenas de olhar para o cosmos e admirar sua beleza. Tratava-se de uma busca por respostas que atravessava o tempo e o espaço. O Ultra Deep Field não era apenas um marco fotográfico. Ele desafiava nossas certezas mais profundas sobre o universo. O que realmente nos assombrava não era a imensidão do campo observado, mas o número de galáxias que habitavam esse pequeno pedaço do céu. Se nesse pequeno espaço bilhões de galáxias podiam ser vistas, quantas mais estariam lá fora, além do que a tecnologia conseguia capturar? E mais importante, quantas dessas galáxias poderiam ter histórias semelhantes à nossa? Quantas já haviam evoluído, alcançado sua maturidade e talvez até desaparecido sem que soubéssemos? Quantos planetas, como a Terra, teriam abrigado vida? Cada imagem do Hubble parecia lançar uma nova pergunta sem resposta, uma nova provocação que estimulava a nossa imaginação, nos obrigando a repensar o nosso lugar no cosmos. E se o universo fosse mais do que apenas um lugar para existir? E se ele fosse uma janela para o futuro, nos guiando para algo ainda desconhecido, para uma verdade maior que estava prestes a ser revelada? O que mais o Hubble poderia nos mostrar e o que mais poderíamos descobrir ao olhar profundamente para o vazio? E o que viria a seguir se conseguíssemos continuar olhando? Mas à medida que o Hubble lançava seus olhares pelo espaço profundo, uma nova dimensão se abria. As imagens que surgiam não apenas desafiavam a compreensão humana, elas também traziam consigo perguntas existenciais. O Ultra Deep Field nos fazia olhar para o céu e questionar a própria natureza do tempo. Como é possível que em uma fração de segundo, uma imagem tão distante e antiga nos fosse entregue, trazendo tanto um conhecimento e mistério em uma única cena? Cada pixel das imagens capturadas pelo Hubble representava uma história cósmica, guardada por bilhões de anos. As galáxias não eram apenas conjuntos de estrelas, planetas e poeira. Eram testemunhas do passado, sobreviventes de uma eternidade que transcende a nossa compreensão do tempo. E ainda mais fascinante, o que essas imagens não mostravam? O que restava fora do campo de visão, aguardando para ser descoberto? Quantos outros fenômenos cósmicos estavam esperando para desafiar a física conhecida e expandir ainda mais os limites do entendimento humano?
As perguntas ecoavam sem resposta, e à medida que o telescópio se movia para explorar novas fronteiras, o que nos aguardava na próxima imagem? Será que o universo, com toda a sua imensidão, estava nos chamando para mais descobertas, mais mistérios a serem desvendados, ou estava simplesmente nos observando? E assim, ao desbravar o Ultra Deep Field, fomos confrontados com uma verdade assombrosa e maravilhosa. O universo é vasto, sim, mas também é um enigma complexo, repleto de possibilidades infinitas. O Hubble, com sua precisão e visão além do que a imaginação poderia alcançar, nos fez mergulhar em um abismo de descobertas, onde cada imagem não era apenas uma foto do cosmos, mas um convite para questionar nossa existência. Ao olhar para aquelas galáxias distantes, percebemos que o espaço não é apenas o vazio entre as estrelas, mas o palco de uma história universal que está em constante evolução, uma história que existe há bilhões de anos, aguardando para ser contada, camada por camada, galáxia por galáxia. E enquanto cada fotografia revela apenas um fragmento desse mistério imenso, ela também nos força a perguntar: qual é o nosso papel nisso tudo? À medida que o Hubble continua sua jornada, talvez, no fundo, sejamos todos exploradores, desafiados a compreender o que está além do nosso alcance, a olhar para as estrelas e, por meio de sua luz antiga, tentar descobrir quem somos e de onde viemos. Afinal, como a ciência nos mostrou, a busca pelo desconhecido é por si só a maior das aventuras humanas. E o que o Hubble nos mostrou até agora é apenas o começo de um tardo despertar cósmico.